E aí, gente, bom dia, como que vocês estão? A aula de hoje a gente vai iniciar de fato agora o terceiro bimestre, certo? Mas o terceiro bimestre em História já se iniciou quando nós começamos a falar sobre Grécia Antiga, tá? Então, é importante que vocês revejam os dois outros vídeos que nós já gravamos sobre Grécia. Nesses dois outros vídeos, nós falamos sobre a Grécia geograficamente, né? Sabemos que a Grécia Antiga ela não é o país que nós conhecemos hoje como Grécia, certo? E falamos também sobre os períodos, né, que são divididos na Grécia Antiga, período pré-homérico, período homérico. Iniciamos falando sobre o período arcaico, e dentro desse período arcaico vai existir duas cidades-estados extremamente importantes que nós precisamos dar uma atenção maior, que é Atenas e Esparta. Hoje nós vamos falar sobre Atenas, né? Política e sociedade de Atenas. No próximo vídeo a gente vai focar especificamente para falar sobre a democracia de Atenas e posteriormente nós vamos também falar sobre os Espartas, né? Gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é que Atenas ela foi fundada pelos jônios, né? 4 tribos jônicas se juntaram e fundaram Atenas. É, Atenas, ela, como vocês podem observar no mapa, ela é uma cidade-estado litorânea, ou seja, ela fica próximo ao mar, né? Aí nesse mapa que vocês estão observando, esse pontozinho ali, Salmão, é justamente Atenas, certo? E aí o fato dela ficar próximo, ela ser uma cidade litorânea, vai fazer com que eles desenvolvam uma atividade econômica voltada para o comércio marítimo, já que eles têm esse privilégio de estar ali próximo ao mar, certo? O nome Atenas, ela vem devido a uma homenagem à deusa Atenas, que é a deusa da razão, da sabedoria, protetora da cidade. E Atenas, ela vai ter diversas experiências políticas: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. E como eu falei para vocês, democracia a gente vai falar em um outro vídeo. A sociedade ateniense, ela é estratificada, ou seja, ela é dividida. No topo da sociedade ateniense vai estar os eupádridas, que é a elite, ou seja, são aquelas pessoas que são os bem-nascidos, vindo de famílias tradicionais, grandes proprietários, eles eram os únicos que tinham direitos políticos. Abaixo deles vai estar os demiurgos. Os demiurgos, eles eram os comerciantes. Inclusive, muitos comerciantes enriqueceram com o comércio marítimo. Abaixo dos demiurgos vai estar os georgóis, que são os pequenos proprietários rurais. Abaixo deles, os tetas, que são os marginalizados. Abaixo dos tetas vai estar os metecos, estrangeiros residentes em Atenas. E aí existiam tanto os estrangeiros gregos como os não gregos. Geralmente, os estrangeiros gregos chamavam os não gregos de bárbaros. Inclusive, esse nome a gente vai falar sobre os bárbaros, né? Porque os romanos eles vão adquirir esse nome para falar de outros povos, mas a gente fala sobre isso quando estivermos falando sobre Roma. E por último, vai estar ali os escravos, né? Que são os escravos tanto por guerra quanto por dívida. Os georgóis e os tetas, eles foram os mais escravizados na Grécia Antiga, né? Em Atenas. É importante lembrar, gente, que os escravos, nesse caso, eles só eram tanto ou por guerra ou por dívida. Não existia o escravo, como a Europa depois, né, fez aqui, que era o escravo por causa da cor, certo? Mas nesse caso aí de Atenas é só por guerra ou por dívida. Então, se Atenas estava lutando contra outros povos e esse povo perdia a guerra, eles poderiam pegar algum desses povos e transformar eles em escravos. Ou se você estava devendo algo, e aí você também poderia ser transformados em escravos, certo? Se vocês observarem, esses grupos da sociedade, eles são diferentes, né? Então, se eles são diferentes, logo eles vão ter interesses distintos, né? Interesses diferentes. E essa diferença vai ocasionar diversos conflitos entre eles,
que vai gerar um quadro de tensão social, de instabilidade social, de crise social. E isso vai começar a comprometer o desenvolvimento de Atenas. Inclusive, foi nessas crises que alguns legisladores receberam alguns poderes especiais. É, ops. Dois legisladores atenienses que vocês precisam conhecer vai ser o Drácon e o Solon. O Drácon subiu ao poder no ano de 621 a.C. e as principais decisões do Drácon vai ser registrar as leis. As leis atenienses, antes de Drácon, eram orais, né? Eram faladas. Quando o Drácon subiu ao poder, ele começou a registrar essas leis, certo? E um outro ponto também, uma outra decisão importante que ele vai tomar é que ele vai buscar impedir decisões arbitrárias, né? Excessos, abusos que os eupátridas, né, a elite de Atenas, cometia. Um outro legislador muito importante vai ser Solon. Solon vai subir ao poder em 594 a.C. E as principais decisões que ele vai tomar vai ser a abolição da escravidão por dívidas, certo? Então, as pessoas agora elas não vão poder mais se tornarem escravos por causa das suas dívidas. E a divisão censitária, ou seja, com base na renda da terra e no comércio da sociedade. Então, ele vai abolir tanto a divisão censitária quanto a escravidão por dívidas. Após isso, vai ter um outro período, né, que é o período que eu falei para vocês, que é chamado de tirania, que ele vai aproveitar o cenário de instabilidade dos líderes políticos, né, tanto de Drácon quanto de Solon, e eles vão conseguir chegar ao poder através da força. Então, quando se falar em tirania em Atenas, saibam que os seus legisladores, eles chegam ao poder através da força. O mais conhecido deles vai ser Pisístrato. Quais são as principais decisões que ele vai tomar? Ele vai se limitar vai limitar as propriedades rurais atenienses e os grandes proprietários rurais eram os eupátridas, né? Então, os eupátridas vai ter uma propriedade rural limitada. Só que o que acontece? Quando o Pisístrato morre, os seus filhos, eles não vão dar continuidade às reformas. E aí, ele vai começar a perder uma aceitação popular. E aí, o regime de tirania se desgastou, possibilitando a volta dos eupátridas, representado por Clístenes, né? Só que é com Clístenes que vai dar início à democracia ateniense. E esse ponto, como eu falei para vocês, nós vamos estar falando no próximo vídeo, porque esse ponto precisa de uma atenção maior. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais!